Fala, meus queridos alunos da disciplina de execuções. E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão nessa quarentena? Bom, pessoal, sigamos com o nosso isolamento social, sigamos com a nossa quarentena. Nós precisamos obedecer às entidades técnicas e competentes para isso. Então, vamos seguir e continuamos, paralelo a isso, com as nossas aulas remotas, conforme a orientação da nossa faculdade, tá bom? Hoje a gente vai para a nossa 14ª aula, a aula que a gente vai tratar sobre Segunda Nascimento. Com base na Nascimento, a gente vai tratar dos atos executivos. Vocês vão perceber que é um assunto um tanto quanto resumido e bem conciso. Então eu trago para vocês alguns doutrinadores, vou trazer teorias e vou trazer alguns exemplos práticos dos atos executivos, ou seja, dos atos que são praticados dentro do nosso processo executivo. Apenas como lembrete, eu me coloco à disposição novamente. Se vocês tiverem eventuais dúvidas nessa aula e até mesmo das aulas passadas, vocês podem colocar aqui embaixo no comentário do YouTube, ou vocês podem utilizar a nossa plataforma oficial, que é o Moodle. E pelo Moodle, toda a aula que eu lanço, eu coloco lá também um tópico, que é o tópico das dúvidas. E vocês podem colocar quaisquer dúvidas que porventura vocês tiverem lá, que eu posso tirar à vontade. E me coloco também à disposição através do WhatsApp. Vocês podem me acionar no modo privado, como eu já venho atendendo alguns colegas de vocês, e a gente consegue bater um papo lá e tentar esclarecer da melhor forma possível, tá bom? E também estou inteiramente à disposição pelo o meu e-mail, que eu espero que todo mundo tenha. Quem não tem, por favor, acione o primeiro slide do nosso primeiro encontro, que lá eu coloquei todas as minhas redes sociais, coloquei o e-mail, coloquei o WhatsApp e também o Instagram, que eu também estou à disposição lá para vocês. Bom, mas enfim, vamos lá para a nossa aula de hoje. Nossa aula, como eu já falei para vocês, é a 14ª aula, e na aula de hoje a gente vai falar sobre os atos executivos. Opa, aqui, atos executivos. Bom, já verificamos que o nosso processo de execução ele tem algumas peculiaridades e grandes diferenças para o processo de conhecimento. Desde a primeira aula que eu venho falando disso, eu venho falando e traçando alguns pontos e algumas diferenças do processo de execução para a ação de conhecimento, processo de conhecimento. E eu diria que a maior delas é que no processo de conhecimento é a fase em que ocorre essa produção de provas. É uma fase que ela é bem longa, a gente tem um trâmite processual que duram, em alguns casos, a depender da complexidade da demanda, da complexidade dos atos a serem produzidos para se chegar na verdade real desse processo, a gente tem uns processos bem longos que duram anos, eu diria. E tudo diante deste atendimento ao princípio da busca da verdade real nos autos. Ocorre através do processo de conhecimento, oitiva de testemunhas, oitiva das partes, ocorre também eventuais perícias, tudo neste intuito de produção de provas para se chegar na verdade real. E a gente dá, com base nessas produções de provas, oitivas de testemunha, realização de perícias e diversos outros atos, a gente faz no intuito de dar conhecimento dos fatos da melhor forma possível e atendendo ao direito que lá é esclarecido, a questão meritória que lá é esclarecido, tudo é trazido para o juiz responsável para isso, a fim de que ele tenha instrumentos, a fim de que ele tenha fatos, realidades fáticas, a questão probatória, tudo devidamente correto, para que ele possa aplicar, nesse caso concreto, da melhor forma possível,
para que, com o proferimento dessa sentença, ele chegue à forma mais justa possível dentro desse processo. Observem que há uma série de complexos atos a serem desempenhados no processo de conhecimento e que é importante deixar claro também que no procedimento comum se aplica subsidiariamente diversos outros pontos que a gente tem em diversas leis esparsas. Já no processo de execução, esses atos eles são restringidos. O que a gente verifica no processo de execução é que os atos eles sofrem uma diminuição, uma minimização para atender à satisfação do direito do credor e, consequentemente, compelir esse devedor a adimplir com essa obrigação. E, afinal, qual é a satisfação do credor? É que se cumpra, evidentemente, com esse inadimplemento que ele buscou o processo de execução para que fosse reduzido, para que fosse resolvido. Então, o que se busca é que seja pago a quantia, que se seja entregue a coisa que fundou esse processo de execução. Até mesmo se busca que seja feito algum ato, que seja realizado uma obrigação de fazer, ou até uma abstenção, uma obrigação de não fazer. E para que se proponha, para que seja atendido nesse processo de execução, deve-se existir, em um primeiro plano, o não cumprimento dessa obrigação assumida. Assim, essa tutela executiva ela vai buscar a satisfação ou a realização desse direito, já acertado ou definido em um processo, em um título executivo judicial ou extrajudicial, que a gente já verificou nas aulas passadas quais são os títulos judiciais e quais são os títulos extrajudiciais. Se por acaso isso não está claro para você, por favor, volte a algumas casas, estude essa matéria, porque isso é algo importantíssimo para nosso conteúdo, para nossa disciplina. Então, a fim de que seja solucionada essa crise jurídica, esse inadimplemento no processo de execução, o Estado ele atua como um substituto. Ele promove uma atividade que competia ao devedor exercer essa satisfação dessa prestação, a que é direito do credor, é o que se busca, é o que o Estado ele vai intervir nessa relação, é o que ele vai agredir essa relação. E somente quando esse obrigado não cumpre voluntariamente essa obrigação é que tem lugar, é que a gente pode começar a visualizar uma intervenção do órgão jurídico executivo. E é importante lembrar que para promover o processo de execução é necessário que haja o preenchimento de alguns requisitos, a certeza, a liquidez e a exigibilidade, que é apresentado através do título executivo, que pode ser judicial ou extrajudicial, como a gente já falou. Bom, e o que vem a ser esses atos executivos e eles podem ser praticados por quem? Bom, os atos executivos eles podem ser praticados por partes, pelos órgãos executivos e por terceiro. E no processo de execução, para que seja atingido esse objetivo do processo de execução, que é a tutela executiva que busca a satisfação ou realização de um direito já acertado e definido pelo título executivo, judicial ou extrajudicial, com vista à eliminação desse inadimplemento, ocorre uma série de atos. E esses atos eles são tidos como atos executivos, que é a temática da nossa aula remota de hoje. E tais atos executivos, eles podem ser praticados pelas partes, pelos órgãos judiciários e por terceiros. Bom, para essa questão de partes, nós já tivemos uma aula para tratar desse ponto.
na nossa terceira aula. Inclusive, a gente fez uma série de divisões pertinentes para a questão de partes do processo de execução. Mas, apenas a título de recordação, o nosso Código de Processo Civil, ele cuida que, em regra, são legitimados para execução aqueles que figuram o título como credor e devedor, conforme a gente depende dos artigos. Anotem aí, pegam uma caneta, pegam um papel, enquanto eu vou beber minha água. E, por favor, pessoal, vamos assistir às aulas sempre com um vademecum do lado. E esses artigos, conforme eu for citando, vocês, por favor, peguem o vademecum, coloquem ali uma bolinha do lado desse artigo. Se vocês forem dessas pessoas que grifam ou que sublinham, que eu sou assim, eu gosto de grifar bastante o meu vademecum, vocês podem grifar, podem sublinhar. Também sei que tem algumas pessoas que gostam de realizar pinturas no vademecum, isso mesmo. Pega alguns marca-textos, alguns até coloridos, enfim, fiquem à vontade para utilizar a metodologia que convier a você, a melhor metodologia que você conseguir assimilar a nossa matéria. Beleza? Combinados? Então, voltando, eu peço que vocês observem, marquem, sublinhem, grifem, pinte, enfim, faça o que você quiser, os artigos 778 caput e 779, inciso 1º. Vou repetir, o artigo 778 caput e 779, inciso 1º, que é a chamada legitimidade ordinária, porque o credor e o devedor são os titulares dessa relação jurídica cuja satisfação se busca. Mas também a gente também tem como legitimados ordinários aqueles que, embora não configurem esse título executivo, eles podem promover a execução, porque são titulares das obrigações que se buscam por meio dela. São os legitimados ordinários independentes ou sucessores, a título de intervivos ou morte-causas, do credor e do devedor, o subrogado, o fiador do débito, constantes nesse título também. E nessas ações civis públicas, para a parte de interesses individuais homogêneos, a vítima do crime que queria executar civilmente essa pena, essa sentença penal condenatória. E, por fim, há também a legitimidade extraordinária, em quem a lei atribui a alguém para que vá a juízo, em nome próprio, buscar a satisfação do direito que é alheio. O exemplo mais importante que a gente tem a respeito desse tópico, a respeito desse quesito que eu acabei de falar, é dado pelas ações civis públicas, em que se autoriza o Ministério Público, o MP, e demais entidades legitimadas a promover, em nome próprio, a execução das condenações, cujo beneficiário é quem? O lesado. Então, diante desses tipos de autorização, são autorizações legais, a gente tem que o Ministério Público ele pode figurar como parte do processo de execução. Essa foi uma síntese. Se por acaso vocês não se lembram desses apontamentos, peço que vocês deem uma olhada nessa aula passada, na aula passada 3, e se porventura essa dúvida permanecer, vocês podem me acionar, vocês podem me procurar, seja pelo WhatsApp, seja por aqui pelo YouTube, seja por e-mail, ou até mesmo pelo Moodle, que é a nossa plataforma oficial. Beleza? Então, dando seguimento, uma boa parte, uma fase boa que a gente pode estudar, uma metodologia interessante para a gente estudar os atos executivos, é através de uma sequência que Liebman ensinou aos juristas há muitos anos. Isso. Enrico Túlio Liebman, ele é um jurista italiano que ele lecionava lá na Universidade de Parma, lá na Itália.
mas por conta da ascensão do fascismo que teve lá na Itália, ele foi obrigado a emigrar. E ele veio aqui para a nossa América do Sul. Inicialmente ele foi ali para a Argentina, mas logo depois ele chegou para o Brasil, onde ele residiu e gostou muito do país. Ele ficou ali em São Paulo e lá ele começou a lecionar na Universidade de São Paulo, sendo titular de diversas cadeiras de direito processual civil e também de direito civil. E ele também publicou muitas obras aqui no nosso território, que inclusive muitas de suas teorias são aplicadas até hoje. As suas obras, elas exerceram e exercem bastante influência no direito processual civil. Ele é um dos maiores defensores de uma teoria, que é a chamada teoria eclética do direito de ação. E o Código Processual Civil de 73, que é o código antecessor a esse que a gente estuda hoje, ele seguiu muito as suas teorias. Ele seguiu, eu diria que de cabo a rabo, parecia que ele que tinha escrito alguns dispositivos do nosso Código Civil brasileiro de 1973. Mas agora eu vou isolar e a gente vai trabalhar essa teoria de Liebman que se aplica ao nosso caso, à nossa disciplina, que é a disciplina de processo de execução, na qual ele agrupa os atos de execução em 3 momentos, ou 3 fases distintas, que correspondem a 3 diferentes atitudes e atividades fundamentais no processo de execução. Vejamos. Aqui eu trago uma foto para vocês de Liebman, para vocês verem e identificarem. E Enrico Túlio Liebman, ele dividiu o processo de execução em 3 fases principais. A primeira fase que Liebman diz é a fase da proposição do processo. A segunda fase é a fase de preparação ou de instrução. E a terceira e última fase é a chamada fase final. Nessa primeira fase, um poder subjetivo processual de constituição da relação jurídica processual, que se dá mediante a distribuição da petição inicial, onde todos os outros poderes ou fases processuais derivam da dependência dessa relação. Ou seja, para Liebman, no primeiro momento, deve a parte que possui essa legitimidade ativa fornecer ao Poder Judiciário os requisitos e elementos essenciais para essa configuração e estabelecimento dessa relação processual executiva. Atualmente, de acordo com o nosso CPC, a gente deve apresentar a petição inicial em atenção a alguns artigos. E, de novo, peguem aí o Vademecum e grifem, sublinhem, façam bolinha ou pintem 2 importantes artigos, que é o artigo 319 e 320. E esse último eu queria também destacar para vocês, o artigo 320, principalmente, é o meu maior destaque, até mesmo em atenção ao princípio da cartularidade, que deve-se apresentar o título executivo que funde, que é o substrato, na verdade, o que é o alicerce desse processo executivo. É aquele que dá o ingresso para o nosso judiciário. Já nessa segunda fase, que é a fase da preparação ou de instrução, em que a maioria dos casos consiste nessa, eu diria que é apreensão e transformação, como muitos legisladores chamam, apreensão e transformação, na qual a gente vê os bens do executado, eles sendo apreendidos ou transformados para obtenção de meios para essa realização dessa pretensão reclamada pelo credor. É quando a gente visualiza a penhora ou até mesmo
a arrematação dos bens do devedor. E nesta fase também a gente encontra o atendimento do princípio do contraditório e da ampla defesa. É quando a gente encontra do lado oposto a situação da parte executada, na qual ela desenvolve eventualmente algumas teses que vai fundamentar, que vai dar alguns subsídios para que ele apresente a sua defesa, para que ele desenvolva essa defesa e ele coloque alguma eventual suscitação de uma execução indevida. Ou até mesmo quando esse executado ele concorda com essa execução que está ocorrendo. E ele até mesmo indica alguns bens que são passíveis de penhora, conforme a redação do artigo 829, parágrafo 2º do CPC. Olha aí, mais um artigo importante. Eu peço que vocês grifem, sublinhem, pinte o artigo 829, parágrafo 2º do nosso Código de Processo Civil, certo? Já a nossa terceira e última fase, que é a chamada fase final, onde a gente verifica a entrega do produto dessa execução ao credor. É quando a gente tem o objeto principal do processo de execução. É quando a gente atinge o ápice do processo de execução, que é quando a gente verifica a satisfação do direito exequendo. Para Liebman, essa apreensão dos bens e a retirada do poder do devedor não acarretavam para este a perda do domínio ou a posse em relação aos mesmos, mas apenas vinculavam esses bens ao processo e sujeita ao poder sancionatório do Estado, essa intervenção do Estado para que haja essa satisfação do credor, que sempre é o principal objetivo do processo executório. Eu trago agora para vocês um posicionamento de Liebman para enriquecer ainda mais essa aplicabilidade dessa tese que eu acabei de trazer para vocês. Vamos lá dar uma olhada. Bom, Henrico Túlio Liebman, ele dizia: como todo processo judicial, também o processo de execução, além de ser uma série de atos coordenados pela finalidade comum que visa atingir, é também uma relação jurídica. Este conceito exprime o conjunto de situações jurídicas subjetivas que ligam entre si as pessoas envolvidas no processo, ou melhor, a sua unidade. É, naturalmente, uma relação de direito público, caracterizada pelo fato de ir-se desenvolvendo progressivamente desde a proposição até a terminação do processo. Bom, apresentada a teoria dos atos executivos na brilhante ótica de Liebman, que é utilizado como base para diversos outros doutrinadores, cabe agora conversarmos sobre os atos executivos praticados pelo juiz, que é um importante ator nessa relação, vez que o processo de execução possui uma natureza muito especial, dada a sua necessidade de celeridade. Celeridade é a palavra-chave, eu acho que é uma das palavras que eu mais repeti ao longo de nossas aulas, e também por não ter espaço para uma série de discussões meritórias. É necessário que esses atos sejam precisos, concisos e céleres. Vejamos. Os atos executivos praticados pelo juiz podem ser classificados em despachos de mero expediente, atos executivos em sentido estrito, decisões interlocutórias ou sentença. Portanto, a gente tem 4 importantes atos praticados pelo juiz nesse intuito e nessa atenção
a essa natureza especial que o processo de execução tem. Despachos de mero expediente, atos executórios em sentido estrito, decisões interlocutórias e a última, a sentença. Bom, para tanto, vamos ver cada um desses atos executivos praticados pelo juiz. Eu trago, a partir de agora, uma breve explicação sobre esse ato e trago também um exemplo desse ato aplicado no nosso Código de Processo Civil atual. Vamos lá. Opa! Passei demais, vamos lá. Os despachos de mero expediente são atos judiciais que impulsionam o processo de execução. Ou seja, são atos praticados pelo juiz que ditam o ritmo desse processo de execução, que devem ser reduzidos. Não podem ter muitos atos, dado a essa natureza especial do processo de execução. Se a gente busca celeridade, a gente não pode ter uma gama grande de atos executórios. O juiz ele não pode ter uma diversa possibilidade para agir diante desses atos, porque isso vai abrir brecha para que se ocorra diversos atos e esse ritmo, como eu falei no início, seja um ritmo mais lento, o que não é interessante para essa satisfação. Um exemplo disso é a determinação de avaliação do bem de penhora. E a gente pode verificar, peguem aí o vademecum, peguem aí a sua caneta especial para fazer esse grifo, para fazer essa marcação, essa bolinha ou esse pintado, que é o artigo 870. Vejamos o artigo 870. Artigo 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados, o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando prazo não superior a 10 dias para a elaboração do laudo. Portanto, a gente verifica aqui a determinação de avaliação do bem de penhora, que o juiz ele estipula inclusive um prazo, que é um prazo um tanto quanto exíguo, de 10 dias para a entrega deste laudo. O nosso segundo ato executivo praticado pelo juiz, os atos executórios em sentido estrito são os atos processuais que agridem o patrimônio do devedor. Destaco essa palavra, que agridem o patrimônio do devedor. São os atos de maior relevância para o processo de execução, pois eles representam a específica atuação dessa sanção, ou seja, são os atos executivos que modificam a condição jurídica do bem do executado, com a finalidade de reparar ou até mesmo de realizar a satisfação do credor, que é a eliminação dessa inadimplência, que foi tutelada por um título executivo, judicial ou extrajudicial. E para isso, nós temos bons exemplos que gravitam na realização de penhora, na realização de asta pública, de pagamento ao credor. Enfim, nós temos diversas possibilidades de atos executórios em sentido estrito. E eu trago para vocês a inteligência do caput do artigo 854, que trata da determinação de penhora em dinheiro, em depósito ou até mesmo em aplicação financeira. Vejamos. Artigo 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro, um depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia ao ato ao executado, determinará
as instituições financeiras por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que tornem disponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisposição ao valor indicado na execução. Ou seja, para esse artigo 854, a gente vê até mesmo de forma bem reiterada no nosso cotidiano da advocacia, que é quando a gente solicita que o juiz ele acione a autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que é quem? O Bacen, Banco Central, que comunique o Bacen que procure, em nome de determinado CPF ou CNPJ, eventuais contas, eventuais aplicações financeiras, dinheiro em poupança, dinheiro em conta corrente, enfim, em qualquer tipo de aplicação financeira bancária. E se porventura encontrar o valor que é objeto dessa execução, ele bloqueia. E bloqueia para uma eventual penhora futura. Então, a gente solicita ao juiz, o juiz encaminha para o Bacen e o Bacen realiza esse processo e sinaliza, devolve com um ofício falando do êxito ou falando do insucesso dessa captura. E diante disso, se for um êxito, ele inclusive estipula qual é esse valor que foi apreendido, se foi em sua totalidade que houve essa satisfação ou se houve uma satisfação parcial. Beleza? Bom, em alguns momentos a gente vê que o juiz ele pode proferir as chamadas decisões interlocutórias. E essas decisões interlocutórias, elas, algumas vezes, não estão enquadradas nesses dois pontos que eu já tracei para vocês. Elas não são despachos de expediente e nem tampouco atos executivos em sentido estrito. Assim, vamos ver agora. Já nas decisões interlocutórias, o juiz profere juízos de valor sobre questões surgidas no curso da execução. Bom, para esse tipo de ato, nós temos como exemplo o pedido de ampliação ou até mesmo de redução dessa penhora nos termos do artigo 850. Vamos ver. Mas antes eu gostaria de indicar o dispositivo processualista que prevê a aplicação de decisões interlocutórias, que é o artigo 203, parágrafo 2º. Bora lá dar uma olhada? Artigo 203, parágrafo 2º. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias ou despacho. Já no parágrafo 2º, diz que decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º. Bom, fixado que vem a ser e qual é a aplicabilidade da decisão interlocutória no nosso Código Processualista Civil, agora a gente pode ir para o nosso artigo 850, conforme eu disse para vocês, que é quando trata de um pedido de ampliação ou até mesmo de redução dessa penhora no processo de execução. Artigo 850. Será admitida a redução ou ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se no curso do processo o valor de mercado dos bens penhoráveis sofrer alteração significativa. E, por fim, eu trago o último ato executivo próprio do juiz, que é a sentença.
Por fim, a sentença, no processo de execução, declarará extinta a obrigação. Bom, a respeito de sentença, é importante destacarmos que essa sentença, que será proferida no processo de execução, no sentido formal, ou seja, de ato que, conforme o artigo 203, parágrafo 1º, irá encerrar a resolução processual, mas ela não adentra no mérito, e assim ela não irá proporcionar esta resolução de mérito, porque ela não adentra no mérito. O que é discutido no processo de execução é esta resolução processual, é o que fundou este processo de execução, o que se busca a satisfação deste direito do credor, a satisfação dessa inadimplência fundida em um título executivo judicial ou extrajudicial. Assim, essa sentença ela irá reconhecer judicialmente o exaurimento da prestação jurisdicional devida ao credor e assim encerrar a relação processual por ele provocada, nas hipóteses previstas no artigo, peguem o vademecum aí, anotem por favor, o artigo 924 do Código de Processo Civil, que é o pagamento, a transação, a renúncia, na seguinte forma. Vamos dar uma olhadinha. Artigo 924. Extingue-se a execução quando 1. A petição inicial for indeferida. 2. A obrigação for satisfeita. 3. O executado obtiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida. 4. O exequente renunciar ao crédito. E 5. Ocorrer a prescrição intercorrente. E eu trago para vocês também o dispositivo que fundamenta o que eu venho conversando no slide anterior. O artigo 925 diz que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Bom, pessoal, era como eu falei no início da aula, essa questão de atos executivos é uma aula mais concisa, é uma aula mais pontual, então eu trouxe para vocês aqui quais são os atos que são praticados pela parte, trouxe a teoria de Liebman, que eu peço muita atenção, tendo em vista que ele é uma pessoa, é um doutrinador que é tido como um doutrinador raiz, porque a partir dos conceitos traçados por ele, outros doutrinadores se fundamentam e se baseiam para gerar as suas outras teorias, e trouxe também os atos executivos praticados pelo juiz, que é importante ator, porque é através dos atos praticados por ele que serão ditado o ritmo desse processo de execução. Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu desejo a todos que vocês tenham um bom aproveitamento desse período, apesar das limitações impostas pelo isolamento, que você consiga evoluir e não que você tenha um período de bloqueio, tá bom? Eu estou inteiramente à disposição para a gente conversar se for preciso. Algumas pessoas já me procuram e eu converso com boa parte da sala. Se você não conversou comigo ainda, pode me procurar, pode me acionar, seja através do Moodle, do e-mail, do WhatsApp ou através dos comentários aqui do YouTube, tá bom? A nossa próxima aula vai ser a aula 15. A aula 15 é a aula que a gente vai realizar a nossa AV1, nos termos que a gente conversou no nosso grupo de WhatsApp. Um importante aviso, se você não está no nosso grupo de WhatsApp ainda, por favor, me peça que eu vou te encaminhar o link para que você possa também participar do nosso grupo, que a gente faz algumas discussões e algumas decisões sobre a nossa matéria, tá bom?
E lá a gente vai realizar então na aula na 15ª aula, a nossa AV1. Então o assunto da prova é da aula 1 até a aula 14 e depois disso vai ser já a temática para o AV2. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar com vocês hoje e vamos em frente. Obrigado e até a próxima.